ele estava confiante. Muito confiante. Enquanto o resto do país acompanhava escândalo atrás de escândalo, Flávio Bolsonaro seguia de pé, com mandato de senador, candidatura presidencial registrada e uma rede de apoio que muita gente julgava intocável. A Faria Lima bancando. Bilionários do mercado financeiro apostando fichas. A grande mídia ainda tratando a candidatura como viável. E por trás de tudo isso, a sensação de que, dessa vez, ninguém chegaria nele. Não era arrogância gratuita. Era uma leitura de cenário. Durante anos, a família Bolsonaro construiu uma muralha. Foro privilegiado no Senado, aliados estratégicos no STF, controle sobre parte do Rio de Janeiro e uma base eleitoral que, mesmo diante das piores revelações, não abandonava. O piso era 30%. Sempre foi 30%. 3 em cada 10 brasileiros votavam na família Bolsonaro custo que custasse. Isso não era apoio popular, era uma estrutura. E Flávio era a aposta central dessa estrutura para 2026. Só que tem uma coisa que nenhuma estrutura aguenta para sempre: o peso dos próprios erros. Porque enquanto a candidatura de Flávio Bolsonaro parecia sólida por fora, por dentro as rachaduras já estavam abertas há meses. E aí, num dia comum, um nome apareceu numa coluna de jornal. E mudou tudo. Não era qualquer nome. Era Merval Pereira. E o que ele disse, ao vivo na Globo News, foi o sinal que ninguém esperava vir de onde veio. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. Me conta também de onde você está assistindo. Cidade, estado e hora aí. Sempre é bom saber quem está do lado. Agora, feito isso, então vamos continuar. Você precisa entender quem é Merval Pereira para entender o peso do que aconteceu. Merval não é repórter de furo. Não é o tipo de jornalista que chega com uma exclusiva de bastidor. Ele é colunista de opinião. E a opinião que ele dá é, basicamente, a opinião que os donos da Globo querem que seja dada. Simples assim. Quando Merval fala, não é ele falando. É um recado institucional, calculado, deliberado. E o recado foi esse: vai dar ruim para Flávio Bolsonaro. Muito ruim. Na coluna dele, Merval escreveu que as ligações de Flávio Bolsonaro com facções criminosas no Rio de Janeiro chegaram a um ponto em que talvez ele precise retirar a candidatura antes mesmo da convenção do PL, marcada para o dia 25 de julho. Mas ele não parou por aí. Foi ao vivo na Globo News e repetiu: Flávio está envolvido com esse grupo de forma importante. Ele é o líder. E isso pode inviabilizar completamente a candidatura. Pense bem no que isso significa. A Globo não é amiga da esquerda. Nunca foi. É o mesmo grupo que durante anos deu cobertura favorável à família Bolsonaro, que tratou Jair Bolsonaro como força política legítima, mesmo quando os sinais de perigo estavam escancarados. Quando a Globo começa a publicar coluna dizendo que um candidato vai ter operação da PF contra ele, não é jornalismo. É o sinal de que os donos da Globo já tomaram uma decisão. E a decisão foi: Flávio Bolsonaro não serve mais. Não serve porque não vai ganhar do Lula. Não serve porque a Faria Lima, os bilionários, os banqueiros, os gestores de fortunas que movimentam trilhões no mercado financeiro nacional, já fez as contas e chegou à conclusão de que apostar nele agora é jogar dinheiro fora. E a Faria Lima não joga dinheiro fora. Nunca jogou. Eles apoiavam Flávio por ideologia de classe, sim. Mas ideologia tem limite. E o limite foi atingido quando as pesquisas começaram a mostrar algo que nenhum investimento de campanha consegue reverter: rejeição cristalizada. 57% de rejeição. Mais da metade do país já tinha tomado uma decisão sobre Flávio Bolsonaro. E não era a favor dele. Só que aqui tem um detalhe que muda tudo. Merval falou que vai dar ruim, falou que tem operação da PF chegando,
Falou que a candidatura pode cair, mas não falou qual é o esquema. Deixou no ar. Porque a Globo ainda faz esse jogo. Conta até um certo ponto e para. Protege até onde pode. Mas eu vou te contar o que ele não contou. O esquema tem nome, tem rosto e tem provas. Quando Merval Pereira fala em ligações com organizações criminosas e facções no Rio de Janeiro, ele está falando do Comando Vermelho. Especificamente, do braço político do Comando Vermelho no Rio. A estrutura que conecta o tráfico de drogas com a política, com a eleição de candidatos, com o controle de votos em comunidades, com o financiamento de campanhas e com a proteção mútua entre criminosos e parlamentares. E o elo central dessa estrutura? Rodrigo Bacelar. Bacelar era o braço político do Comando Vermelho no Rio. Foi candidato ao governo do estado, apoiado pela família Bolsonaro. Foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Foi secretário do governo Cláudio Castro, o mesmo Cláudio Castro que foi o candidato de Flávio Bolsonaro ao governo do estado e que, segundo a Polícia Federal, também tem ligações com a facção. Não para por aí. O candidato de Flávio ao Senado pelo Rio, conhecido como Canela, foi preso. Por quê? Lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho. Rodrigo Almorim, o candidato a deputado federal que Flávio mais apoiou abertamente, apareceu na lista de propinas do Adilcinho, um bicheiro com ligações na mesma rede criminosa. E tem a foto de Flávio Bolsonaro com o sicário, o assassino de aluguel. Uma foto que circulou, que foi publicada, que existe. E sabe qual foi a reação de um apoiador bolsonarista quando confrontado com ela? Publicou numa rede social que já era fã do Flávio e que saber que ele tem amizade com assassinos de aluguel só o convencia mais ainda a apoiá-lo. Esse é o nível. Mas aqui está a questão que a Polícia Federal está investigando com seriedade. Se todos os candidatos que Flávio Bolsonaro apoiou e elegeu no Rio de Janeiro têm ligações com o Comando Vermelho, como alguém constrói essa rede sem saber? Como você elege um após o outro, todos com as mesmas conexões criminosas, e passa ao lado disso tudo por coincidência? A PF já tem essa pergunta e está construindo a resposta. E é aí que a operação anunciada por Merval Pereira entra, porque a investigação do crime organizado no Rio de Janeiro, com a DPF e o trabalho ligado ao ministro Alexandre de Moraes, já prendeu vários dos elos dessa corrente. Cada elo preso aperta o cerco. E cada nome que aparece nas delações, nos celulares apreendidos, nos registros financeiros, aponta para o mesmo lugar. Coincidência? Você decide. Agora, eu sei que tem gente aqui que já está cansada de ouvir "vai dar ruim" e não ver nada acontecer. Essa frustração é legítima. A justiça brasileira é lenta. André Mendonça, que deveria estar à frente de investigações como essa, tem sido acusado por muitos de funcionar mais como escudo do que como espada, passando a mão na cabeça de quem deveria estar respondendo perante a lei. Tem gente que nem acredita mais que a operação vai sair do papel. Mas aqui está o que mudou desta vez. Não é mais uma especulação de canal da internet. É o Merval Pereira, a voz dos donos da Globo, dizendo ao vivo que a operação está vindo. Quando esse recado é dado publicamente, não é para informar o público, é para avisar os atores políticos que o jogo mudou. E recados desse tipo, nesse nível, não são dados em vão. Só que, enquanto o cerco se fechava nos bastidores, o mundo lá fora estava vendo outra crise se juntar a essa. E essa segunda crise foi a que destruiu a narrativa que ainda sustentava a candidatura de Flávio Bolsonaro nos números das pesquisas. Em junho, Flávio Bolsonaro tinha 31% das intenções de voto. Parecia pouco. Era pouco, mas era o piso histórico da família, aquele número que nunca caía abaixo de 30%, independente do escândalo, da revelação, da crise. Era o chão. Só que o chão cedeu. 28%. Pela primeira vez na história política da família Bolsonaro,
um de seus membros ficou abaixo do piso. E mais revelador do que o número em si foi o que estava por trás dele. A pesquisa Quest mostrou que 37% dos próprios eleitores do Flávio admitiram que podiam mudar de voto. Um mês antes eram 30%. Cresceu 7 pontos em 30 dias. Isso não é oscilação, é dissolução. E tem um motivo concreto para isso estar acontecendo: o Tariflávio. Você provavelmente já sabe o que é, mas o dado que a maioria das pessoas não viu com clareza é este: 51% dos brasileiros concordam com o Lula e acham que Flávio Bolsonaro é o culpado pelas tarifas que o governo Trump impôs ao Brasil. Apenas 30% ainda acredita na versão de Flávio. E esse número caiu de 35% para 30% em apenas um mês. Sabe o que isso significa na prática? A narrativa de Flávio não está colando. Cada dia que passa, menos gente acredita nele. E tem mais. Alguns ainda acreditam na versão dele, mas pararam de votar nele. Ficaram em dúvida. Isso é ainda mais grave do que perder um eleitor para o Lula. É perder um eleitor para o vácuo. O Eduardo Bolsonaro, em vídeo gravado, disse que não se arrepende de ter pedido as tarifas. Não se arrepende. E o Paulo Figueiredo, coordenador da campanha, disse em vídeo que o céu de tarifas é o limite e que poderiam cobrar 400% do Brasil. Esses vídeos existem. Vão existir durante toda a campanha. Cada vez que o assunto tarifas aparecer, esses vídeos voltam. O desespero da extrema-direita ficou visível aqui. Flávio pediu ao governo Trump que deixasse as tarifas para depois da eleição. Pediu. O próprio candidato admitiu que o tema o prejudica. E o governo Trump não escutou. Anunciou as tarifas com toda a pompa, com Marco Rubio atacando o Lula publicamente, jogando mais combustível numa fogueira que já estava queimando a candidatura de Flávio Bolsonaro. Resultado: a Faria Lima finalmente saiu. Os bilionários que tinham apostado fichas no projeto fizeram as contas. Mercado financeiro não tem sentimentalismo. Quando o ativo deixa de render, você vende. E foi exatamente isso que aconteceu com Flávio Bolsonaro. Ele deixou de ser um ativo político viável e virou um passivo. E agora? Agora vem a parte que muda tudo para valer. Ei, se você está curtindo essa análise, deixa o like antes de continuar. Ajuda muito o canal a chegar em mais gente. 9 dias era o que faltava para a convenção do PL, quando Merval Pereira foi ao vivo na Globo News e disse que deve acontecer uma operação da Polícia Federal contra Flávio Bolsonaro antes desse prazo. 9 dias. Pense no que isso significa estrategicamente. A convenção é o momento em que a candidatura é homologada, oficializada, tornada irreversível dentro do partido. Se uma operação da PF acontece antes disso, com mandados cumpridos, investigados conduzidos, provas expostas publicamente, a pressão para que Flávio retire a candidatura se torna quase impossível de resistir. E aqui é importante ser claro: operação da PF não significa apenas pressão política. Significa mandados de busca e apreensão. Significa celulares, documentos, registros financeiros nas mãos dos investigadores. Significa, dependendo do que for encontrado e do que os colaboradores já entregaram, a possibilidade real de prisão preventiva. Não é só uma questão de imagem eleitoral. É uma questão de liberdade. Por isso, o medo que muita gente sente, e que aparece toda vez que esse assunto vem à tona, é legítimo. Será que ele não vai fugir antes? Essa pergunta circula. E não é paranoia. A família Bolsonaro já demonstrou que considera essa saída quando o cerco aperta. Jair Bolsonaro ficou meses nos Estados Unidos depois da eleição. O passaporte foi apreendido depois. A lição foi aprendida. Mas aqui há uma diferença importante. Flávio Bolsonaro é senador em exercício, com candidatura presidencial registrada, sob os holofotes da imprensa nacional e internacional. Uma fuga agora, nesse momento, não seria apenas o fim da candidatura.
Seria a confissão mais barulhenta que ele poderia fazer. E a PF sabe disso. As medidas cautelares que acompanham investigações desse nível incluem justamente o bloqueio de passaportes e a restrição de saída do país. Se a operação vier, ela vem preparada para esse risco. Não é só uma questão de imagem, é uma questão de viabilidade eleitoral. Um candidato presidencial com operação da PF ativa contra ele, ligado a investigações sobre o crime organizado no Rio de Janeiro, com a Faria Lima já tendo abandonado o barco e com 57% de rejeição. Não tem base financeira, não tem apoio de mídia, não tem narrativa sustentável para uma campanha de 2 turnos. E aqui está o dilema real da extrema-direita. Se Flávio sai, quem entra? A janela eleitoral está quase fechada. Governadores como Tarcísio e Ratinho Júnior não renunciaram ao mandato no prazo. Estão fora. O nome que a Globo tem jogado com mais frequência é Caiado. E por trás de tudo, o movimento que alguns bastidores estão articulando: tirar Flávio, colocar outro candidato de direita e tentar incluir Michele Bolsonaro como vice, numa tentativa de manter o voto bolsonarista sem carregar o peso dos escândalos do Flávio. Só que tem um problema nesse plano. Jair Bolsonaro não quer a Michele como vice de ninguém. Ele quer um filho na presidência. E a família não está disposta a se tornar acessório de outra candidatura. Então, o jogo nos bastidores é esse: pressão da Globo e da Faria Lima para Flávio sair, resistência da família que não quer perder o controle do voto bolsonarista e a PF trabalhando por conta própria, no ritmo das investigações, sem perguntar para ninguém a hora certa de agir. E quanto mais tempo Flávio ficar na corrida, pior para ele e melhor para o Lula. Cada dia a mais de candidatura é um dia a mais de Flávio nos noticiários, de foto com sicário circulando, de pesquisa mostrando queda. A candidatura virou uma sangria. Só que a história não acaba aqui, porque a queda de Flávio Bolsonaro não é só a queda de um candidato, é a exposição de algo muito maior. E é aí que a casa cai de verdade. O que está acontecendo com Flávio Bolsonaro não é um acidente, não é azar, não é perseguição política, é colheita. Durante anos, a família Bolsonaro construiu poder numa lógica específica. Alianças com o crime organizado no Rio, com bilionários do mercado financeiro que queriam desregulamentação e proteção de fortunas, com a extrema-direita internacional que queria usar o Brasil como peão em seus projetos. E tudo isso costurado com uma base eleitoral mantida pela desinformação, pelo medo e pela sensação de que qualquer coisa é melhor que a esquerda. Essa estrutura funcionou por um tempo. Elegeu vereadores, deputados, governadores, um presidente. Chegou perto de dar um golpe. E quando o golpe não deu certo, tentou sobreviver como oposição, apostando que o próximo da fila, Flávio, conseguiria manter o pacto intacto. Não conseguiu. O pacto começou a se desfazer no momento em que os elos mais frágeis da corrente foram presos e começaram a falar. A investigação do crime organizado no Rio não é um processo político. É uma investigação criminal que segue provas, segue dinheiro, segue patrimônio lavado, através de esquemas que atravessam o mercado financeiro informal, o sistema de propinas e os tentáculos eleitorais das facções. E cada nome que aparece leva ao próximo. O modelo Bolsonaro de poder foi construído sobre camadas. E agora, camada por camada, está sendo desmontado. Flávio sem candidatura. Ou Flávio com candidatura e com operação da PF em cima. E com a possibilidade real de responder criminalmente pelo que foi construído durante anos no Rio de Janeiro. Eduardo Bolsonaro sem mandato se perder a eleição para deputado federal. E a tendência das pesquisas não é favorável. Carlos Bolsonaro com os anos de vereança no Rio sob o mesmo escrutínio que está derrubando os aliados do irmão. E Jair Bolsonaro, preso, condenado, sem passaporte,
aguardando julgamento. Isso não é vitória de um lado sobre o outro. É o resultado lógico, inevitável, de anos de crimes que o sistema de justiça demorou mais do que deveria para alcançar. E essa demora tem nome, tem endereço, tem responsáveis que ainda precisam responder por ela, mas que agora estão chegando. E quando a PF bate na porta de um senador candidato à presidência, não é o começo de uma perseguição. É o final de um processo que começou muito antes. A casa caiu. Mas aqui está a pergunta que fica. Se a candidatura de Flávio afundar de vez, e as informações dos bastidores indicam que a questão não é se vai afundar, mas quando, o que a extrema-direita vai fazer nas próximas semanas? Quem vai entrar no lugar? E, principalmente, o esquema do Comando Vermelho no Rio vai parar no Flávio ou vai continuar subindo? Essa resposta está vindo. E quando vier, você vai entender por que o que está acontecendo agora é só o começo. Se você sentiu que essa história ainda não acabou, porque não acabou, compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender o que está realmente acontecendo no Brasil. Deixa o like se essa análise fez sentido para você. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que vem por aí. Esse canal existe por causa de quem acompanha, compartilha e fica até o final. E por falar em continuar a história, o vídeo que explica o que os bastidores da extrema-direita estão movimentando agora que a candidatura de Flávio está em colapso, está disponível na descrição e também no primeiro comentário fixado. Você não vai querer perder isso. Porque se o que aconteceu com Flávio te surpreendeu, o que está sendo armado nos bastidores vai te deixar ainda mais atento. A luta continua. Até o próximo.